E aí, tudo de bom? Eu vou começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês, porque eu perdi a introdução que eu tinha feito. Mas é isso aí, vamos lá. Essa é a make que eu usei no final de semana, quando trabalhei aqui numa balada. Vou fazer uma make meio neutra, mais bonita, pra fazer uma vibe meio mexicana. Comecei com essa base em pó da MAC, que é uns tons mais escuros que o meu rosto. E aí eu dou uma esfumadinha com ela no côncavo, que já vai me ajudar a criar essa transição bonita das cores pra pele. Logo em seguida, eu venho com esse contorno em creme da Anastasia Beverly Hills e é o tom mais clarinho das partes mais escuras que eu uso para fazer a base do nosso esfumado. Eu gosto de usar produtos cremosos antes de fazer o esfumado porque eu sinto que dura muito mais a sombra, mas isso aí vai do seu gosto. Eu aplico o produto com o dedo, dando batidinhas e vou fazendo esse formato meio esgateado, seguindo o formato da sobrancelha, sabe? Levando pra cima e esfumando nessa diagonal. Em seguida, eu venho com essa paleta de sombra que, desculpa, eu não sei de qual marca é, e pego os tons mais mostardas e amarelos que tem ali na paleta, com o mesmo pincel que a gente esfumou a base em pó. Eu venho com esse pincel esfumando esses amarelos. E eu misturo todos eles para deixar esse tom mais amarelado quente assim, e vou esfumando nas bordas do nosso côncavo, já começando a dar a ideia do nosso esfumado. Com a mão bem levinha e segurando mais na ponta do pincel, eu vou esfumando essas cores desde o início da sobrancelha, ali perto do nariz, até o final desse olho puxadão. Eu gosto muito de esfumar no comecinho da minha sobrancelha porque eu acho que meu olho é meio gordinho e colocando cor ali, independente dela qual seja, eu acho que ajuda a dar uma diminuída nessa ideia de meu olho inchado, sabe? Depois disso, venho com o mesmo pincel e uma sombra meio laranja, meio ahn, telha, e começo a construir esse esfumado ainda mais. Dessa vez eu encaixo essa sombra logo abaixo da sombra amarela que a gente esfumou e começo a dar mais profundidade para esse côncavo. Eu foco ela mais na parte externa do olho e vou fazendo esse movimento circular segurando na pontinha do pincel para dar um pouco mais de leveza, pra gente esquentar um pouco mais esse olhar, sabe? Agora, com uma sombra marronzinha de uma paleta da MAC que eu amo, é um marrom médio, não tão escuro nem tão claro. Eu coloco ela da raiz dos cílios até o côncavo e vou fazendo ela nesse movimento circular para deixar tudo mais esfumado, nada muito marcado. Dessa vez eu troquei o pincel por um pincel um pouco mais denso com as cerdas um pouco mais curtas. É um pincel de esfumar também, mas é um pincel de esfumar mais preciso. Eu quero que ele deposite mais cor e deixe ela um pouco mais marcada, porque eu quero um pouco mais de intensidade nesse olhar agora. Lembra sempre de seguir essa ideia de esfumado puxado para diagonal, assim, pra gente fazer esse olho bem esticadão. Eu também esfumo esse marrom no canto interno, ali onde eu falei que eu gosto de deixar meu olho menos gordinho, então vai ajudar a gente bastante mais pra frente. Com a sombra preta da mesma paleta do marrom. Não é a sombra preta mais preta da sua vida, mas é uma sombra preta super boa. Eu pego um pincel curtinho
com as cerdas mais grossas e mais firme e começo a fazer um esfumado na raiz dos cílios, como se fosse um delineado. Ele vai ajudar a dar essa ideia de alongamento do olho, sabe? Porque eu vou esfumar ele mais na diagonal. Mais pra frente ele vai ajudar a gente a esconder um pouco a raiz dos cílios postiços que vão vir depois. Com o mesmo pincel que eu esfumei a sombra marrom, eu dou uma sujadinha na sombra marrom e uma sujadinha na sombra preta e começo a misturar os dois, pra gente ter um esfumado bonito, pra que as cores fiquem bem mescladas e não fique nada marcado. Ninguém merece um esfumado mal feito, não é mesmo? Volto com o pincel mais fofo que a gente usou lá no começo, sem colocar sombra nenhuma, e dou uma esfumadinha a mais. Agora, com essa sombra barra glitter líquido da Morphe, a gente vai fazer o nosso cut crease. Eu gosto de começar meio que da lateral do nariz e ir até o meio do olho, pra gente ganhar amplitude nesse olhar. E repara bem que no começo ela não dá muita cobertura na sombra, ela dá muito brilho. Então eu aproveito para dar uma esfumadinha na primeira camada e logo em seguida construir mais uma camada para ela cobrir um pouco mais dessa sombra que a gente fez por baixo e ajudar a dar esse efeito de cut crease. A segunda camada ajuda a dar essa cobertura necessária para a gente poder trabalhar com as próximas sombras que vão vir por cima disso. Sim, ainda tem muito mais coisa. Se você quiser, pode parar por aí, mas eu, como doido que sou, fui além. Naquela mesma paleta que a gente usou o marrom e o preto, tem uns tons mais bronze, mais dourados e tal, e eu uso eles com o dedo mesmo para começar a fazer a transição desse glitter pro nosso marrom do côncavo. E aí eu vou com o dedo passando por cima dessa sombra que a gente colocou, desse glitter, que vai dar um brilho extra e vai ficar super bonito. Essas sombras que tem brilho, eu prefiro aplicar com o dedo mesmo. Eu acho que o dedo entrega muito mais o brilho do que o pincel. Mas isso aí vai de gosto. Certifica de que tá tudo certo. E continua construindo. Agora eu pego essa paletinha, que é tudo, e uso o tom mais claro dela para dar esse brilhinho mais do começo até o meio do olho, onde a gente não tinha colocado nada além do glitter. E voa lá, temos um cut crease perfeito e muito brilhante. Graças à mágica da edição, voltei com cílios postiços e a parte de baixo já feita. Colei os cílios e fiz só um delineadinho no começo para tampar a raiz dos cílios. E agora eu venho com esse blush que é perfeito, que é o Lovejoy da MAC. Ele dá uma cara de bronzeado das Bahamas, sabe? É simplesmente tudo. Eu aplico ele mais ou menos na maçã do rosto, mais na parte da frente, para deixar aquela cara de coradinha boneca, sabe? E vou esfumando ele para as têmporas. Sim, para as têmporas. Eu amo esse visual de meio 80, 70, da têmpora meio rosada, e ajuda no meu esfumado. Passa no nariz também, porque a gente precisa ficar com cara de fofa, né? Agora eu venho com esse iluminador que chama Show Gold da MAC, que tem um brilho muito bonito em tons meio quentes, dourados e rosas, e vou passando no alto da maçã, pra gente ficar com aquela pele de porcelana, sabe? Não esquece de passar no queixo e no arco do cupido, em cima da boca, ajuda a dar um... não sei dizer. Mais uma mágica da edição e voa lá. Nariz contornado e boca vermelha. E o batom que eu usei dessa vez foi o Soft Matte Lip Cream da NYX, num tom vermelho. Contornei o nariz com aquele mesmo pó escurinho que a gente usou lá no começo, aquela base, e passei meu iluminador e é isso aí. Arrasou. Olha esse close, esse carão que a gente tá servindo aqui. Se você curtiu essa make, se inscreve no canal, deixe seu joinha, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de ver e me segue lá no Instagram pra gente ver cada vez mais coisas, tá bom? Beijinho!